Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já se perguntou o que é a verdade? Será que no mundo onde se preza pela relatividade podemos conhecer a verdade? Será que tudo é relativo ou existe uma verdade absoluta? Será que realmente a verdade existe? Sem dúvida, o relativismo é uma das marcas principais dos tempos atuais. Seu principal slogan é "Tudo é relativo". Seu principal dito popular: futebol, política e religião não se discute. Cada um tem a sua opinião. Mas será mesmo? Charles Spurgeon disse: "Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar." O relativismo nega que a verdade exista de forma absoluta. Ele defende que cada indivíduo tem a sua própria verdade e tem a sua própria opinião. A questão é que diariamente somos bombardeados por informações e comentários de especialistas de todos os tipos: esportes, economia, saúde, ciência, história, política e até mesmo de religião. Todos emitem sua opinião sobre aquilo que eles acreditam. O problema não está na informação em si, mas infelizmente a maioria de nós sequer filtra ou verifica sobre a veracidade dessas informações que são a nós disponibilizadas. A grande questão é que muitas dessas informações que se apresentam como verdade, de alguma forma influenciam nossas decisões diárias. Ela norteia a nossa vida. Precisamos, porém, entender que aquilo que é certo ou errado para determinada pessoa pode não ser certo ou errado para outra pessoa. Pois o que determina o que é certo é referencial, ou seu referencial, nesse caso, é a vontade do próprio indivíduo. Muitos, incapazes de fazer a sua própria análise, a seguir essas orientações, acabam cometendo erros crassos, falham nas decisões que tomam em relação à sua própria vida e às vezes até à sua própria família. Vejamos o caso do homem que entrou para a história porque não fez uma análise criteriosa das informações que recebeu. Eu quero ler com você e convido você a ler em João capítulo 18, do versículo 33 até o 38. Diz assim: "Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: Eu não acho nele crime algum. Observe que em uma leitura superficial que a gente faz, parece que o próprio Pilatos foi quem levantou a questão sobre o reinado de Jesus. Isto, de certa forma, forneceu a Jesus a oportunidade de inquirir Pilatos sobre a natureza do seu interesse. Antes de responder à pergunta feita por Pilatos, se ele era rei, Jesus precisava saber em que bases vinha essa declaração. Se vinha dele próprio, do próprio Pilatos, ou se fora simplesmente passada adiante por causa de um boato. Vejamos algumas considerações, algumas possibilidades para que Pilatos formasse a sua opinião. Por exemplo, teria Pilatos perguntado por causa da sua própria admissão que ele estava na presença de um soberano?
que ele havia entendido que ali realmente estava um rei? A segunda hipótese é, a pergunta formulada talvez poderia vir por causa do seu papel como oficial e governador romano, e tivesse a intenção de inquirir Jesus para averiguar se ele estava estabelecendo um governo rebelde, paralelo ao governo de Roma. Uma outra hipótese teria o sumo sacerdote ou as autoridades judaicas discutido o caso com Pilatos e feito a sugestão? Ou talvez a opinião de Pilatos fosse, quem sabe, um boato entre a soldadesca romana quando estavam naquela situação para prenderem Jesus. Pilatos afirmou em sua resposta que a sua opinião tinha como base a sugestão de outros. Nesse caso, eram as autoridades judaicas. Ele disse: porventura sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O conceito que Pilatos tinha sobre Jesus não era fruto de uma reflexão profunda, mas sim baseado numa análise rasa e desprovida de senso crítico. Era baseado na interpretação dos fatos e na experiência dos outros. Jesus, por outro lado, respondeu com claridade. Ele era rei, mas não rei desse mundo. O que se pode constatar durante o diálogo em que Pilatos recebe a afirmação de Jesus, ele constata que Jesus falava a verdade e que ele era inocente. E qualquer coisa dita em favor ou contra Jesus era alguma coisa criada ou inventada. Mas é interessante que, apesar de reconhecer a verdade, Pilatos decidiu rechaçá-la, não quis abraçá-la. É uma tragédia não reconhecer a verdade, mas uma pior tragédia é reconhecê-la e não lhe dar atenção. Jesus constitui para nós um exemplo perfeito. Em várias ocasiões a sua palavra foi questionada, em outras solicitaram a sua opinião, e outras lhe pediram que lhe dessem um veredito a respeito de determinado assunto. Um fato que nos chama a atenção é que toda vez que Jesus falava, existia uma ausência de expressões tais como eu acho, eu creio, eu penso assim, concordo com declaração, a minha opinião, enfim, expressões que usamos quando queremos dar as nossas opiniões. Nas Escrituras, o que se pode observar é que a sua resposta, a resposta de Jesus, era sempre mediante a vontade do Pai. Tanto que os príncipes, quando ele foi acusado, ele nada respondeu. E quando Pilatos disse que ele era rei, ele disse: tu dizes. Observa-se nas Escrituras que Jesus frequentemente usava a seguinte expressão: em verdade vos digo. Ele a usava como meio de afirmar definitivamente que a sua palavra era digna de confiança e que, em hipótese alguma, ela deveria ser contestada. Quando Jesus falava, ele o fazia baseado na palavra do Pai, João 5,38, que diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Jesus, no texto que lemos, declara ser a verdade. Em outras palavras, ele diz ser o referencial a partir do qual os homens devem se orientar. Essa afirmação é um convite e também é um desafio para que os homens, crentes ou não, nele, deixem de orientar suas vidas tendo em si mesmo como referência e passem a ver nele a verdade. Eu concluo afirmando que no mundo relativista em que vivemos, as Escrituras se colocam como um elemento confrontador. De fato, há certas questões que não existe uma resposta apenas. A gente precisa entender isso. Ou seja, pode ser aceita a qualidade do relativo em vários aspectos da vida. Entretanto, a Bíblia declara e afirma com veemência que, ao longo de suas páginas, que existem verdades que são absolutas, as quais são irrevogáveis. Essas verdades têm origem em um Deus, que é criador de tudo o que existe e que é também sustentador. Deus é aquele que cria e estabelece as leis que regem a criação. O homem pós-moderno
rejeita a fé cristã, pois ela afirma e defende verdades bíblicas absolutas. Contrariando as tendências dos nossos dias, Jesus afirmou a seguinte questão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está lá em João 14,6. Como verdade absoluta. Jesus não utiliza artigos indefinidos. De maneira definida e precisa, ele declara que não há outras possibilidades, não há relativismo. Ele é a única fonte, o único meio, a única maneira de se chegar a Deus. Ele é a única verdade no que se refere à religiosidade e espiritualidade. Ele é a única fonte de vida. Por fim, em uma realidade tão plural no que se refere às religiões, essa declaração pode até aparentar presunção e intolerância. Mas Jesus, de alguma maneira, não está falando de religiões ou de igrejas. Ele está falando de uma pessoa, de si mesmo, sobre um envolvimento com ele. Ele é o Filho de Deus, enviado pelo Pai para reconciliar o mundo com ele. Por isto, não devemos falhar em dirigir a nossa vida e tomar decisões como fez Pilatos. As opiniões e as preferências nossas e dos outros não devem deixar de lado a nossa decisão baseada na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Devemos dirigir nossas vidas de acordo com a verdade. Essa é a única, olha o que eu estou lhe dizendo, é a única maneira de termos uma vida que realmente vale a pena e não cometermos erros que podem nos levar a nos perder e perder aquilo que mais amamos. Eu penso que depois de tudo que nós falamos, nós precisamos repensar os nossos conceitos, as nossas avaliações, aquilo que cremos ou não. E por fim, eu te pergunto, diante de tudo que eu lhe falei, diante de tudo que você ouviu, qual vai ser a sua decisão? Você vai continuar ouvindo aqueles que se dizem ser arautos da verdade, ou você vai buscar na Bíblia, as Sagradas Escrituras, a verdade absoluta? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se aproxima de Deus se não for por Jesus. Essa é a grande verdade. Deus te abençoe. Fique na paz.